Bom, são 1 da tarde agora, mais 23 minutos. Primeiramente, a gente é pego sempre de surpresa, né? A gente monta um programa, mas jornalista é assim, a gente tem um jornalismo 24 horas, né? Eu tenho um grande prazer agora em falar com um dos jornalistas, um dos melhores jornalistas do país, Roberto Cabrini. Muito boa tarde. Boa tarde, João Chiari. É um prazer muito grande conversar contigo e conversar com a população de Matão, uma cidade tão simpática. Eu estive aí recentemente, fiquei muito impressionado com a cidade, com as pessoas, enfim. É um lugar muito especial. Agora, Cabrini, a sua reportagem, não é? O Conexão Repórter da última quinta-feira, que inclusive foi primeiro lugar no Ibope, não é? Está tendo uma repercussão monstruosa aqui na cidade, acho que também em todo o país. Como foi realizar esse trabalho, Cabrini? Olha, a motivação nossa é de prestação de serviço. O jornalismo não pode só visar a audiência. É claro que a audiência é um indicador, a gente gosta quando a audiência é boa, mas principalmente a nossa motivação é a de prestar serviços. E eu acho que o país precisa repensar a estrutura do seu futebol, uma estrutura que possibilitou o surgimento de agentes muitas vezes inescrupulosos, que iludem jovens, que ganham dinheiro de maneira ilícita, e eu acho que chegou a hora da gente revelar um pouco de tudo isso, para que a gente possa, a partir da informação, construir uma situação melhor. Agora, Cabrini, claro que o Berdan, na verdade, não é o único, não é? A gente sabe que o futebol, na verdade, tem muita coisa por trás do que somente o jogo que nós assistimos pela televisão ou pelas grandes transações dos jogadores de futebol. Quanto tempo de investigação, Cabrini, você e toda a sua equipe levaram, não é, para colher todo esse material que nós vimos aí na última quinta-feira? Foram 5 meses, a gente iniciou esse trabalho em janeiro e nunca mais paramos. Foi um trabalho muito meticuloso, elaborado com muita estratégia. Eu recebi uma denúncia em janeiro, e a partir do momento que eu recebi a denúncia, me reuni com toda a minha equipe, e a gente estabeleceu uma estratégia de atuação para apurar, para colher dados, para obter provas, justamente porque a gente não quer cometer injustiça contra ninguém. Entendemos que essas pessoas que fazem dessa forma, elas são também vítimas de um sistema que praticamente se perpetuou dessa forma. Então, às vezes é muito difícil para a pessoa não compactuar com isso, porque ela fica excluída, e é exatamente por isso que é necessário um tratamento de choque para acabar com esse tipo de cultura de permissividade, de levar vantagem em tudo, de que a corrupção é algo inevitável. Agora, Cabrini, desde janeiro, não é, fazendo todo esse trabalho, não é, você ficou cara a cara com o Berdan, não é, falou francamente com ele, falou tudo que queria falar. Em algum momento, Cabrini, você mexendo em um vespeiro, na verdade, mas esse já não é o primeiro trabalho que você faz, investigando coisas muito sérias, coisas que poucos têm coragem de falar e de colocar o dedo na ferida. Você ficou com medo em algum momento de falar, poxa, vou mexer com gente grande? Algum medo em algum momento ou não? Olha, eu não tenho medo, eu já estou muito acostumado com isso. O que eu tenho é assim, sempre o desejo de ter muita responsabilidade com tudo. Entendeu? O jornalismo investigativo, ele precisa ser ousado, mas ele precisa igualmente ser responsável. E ameaças fazem parte, não é de hoje, eu já fiz muitas reportagens investigativas, mas nunca faço por razões pessoais. Faço sempre pelo mérito, pela necessidade social da questão. E nesse caso foi o mesmo tipo de trabalho. Agora, Cabrini, muitos anos de carreira, passando pelas maiores emissoras, não é, do nosso país, hoje atuando no SBT, no Conexão Repórter. Agora, como fã, não é, que sou fã seu, qual foi o trabalho, não é, que te deu mais orgulho de ter feito, ou aquela cobertura, aquela investigação que você falou, poxa, esse aqui é o meu trabalho, não que os outros não te deem orgulho, mas fala, poxa, esse trabalho eu me orgulhei muito de ter feito? Olha, eu costumo dizer, João, que a melhor reportagem é sempre a próxima. A gente tem que pensar dessa forma. Verdade. É claro que a gente gosta dos grandes furos, mas muitas vezes uma reportagem com um cidadão comum, que às vezes para o grande público passa um pouco despercebido, pode ser até mais gratificante. É claro que
as descobertas de fugitivos da justiça, de grandes esquemas de corrupção, as coberturas de guerra, marcaram muito a minha carreira, o anúncio da morte do Ayrton Senna, tudo isso marcou muito, mas a minha cabeça funciona da seguinte forma: a melhor reportagem é sempre a próxima. E vale já que a próxima vem na próxima quinta-feira, é a segunda parte dessa reportagem especial que você exibiu na última quinta, não é? Os Porões de Futebol. Sim, a gente pretende ampliar essa discussão, porque vemos nisso uma oportunidade de melhorar a situação. É claro que tem muita pressão, tem muita coisa errada aí, mas eu acho que a gente precisa tentar estabelecer uma nova cultura. Eu acho até que as pessoas que às vezes agem de forma errada, sim, elas deveriam ser elas próprias interessadas em criar um outro tipo de situação. Porque essas pessoas também têm seus filhos, essas pessoas elas vivem divididas também. Eu noto o próprio Berdan, é um homem que tem ali a sua parte positiva, já chegou a ajudar algumas pessoas, mas também faz muita coisa ilícita. Por quê? Porque ele acha que é sempre assim, todo mundo faz isso e não tem outra forma de sobreviver sem fazer isso. Só que eu discordo, eu acho que nós temos que procurar um outro tipo de vida, um outro tipo de valores, outros tipos de valores, porque nós temos que combater, porque até quando a gente vai ser o país da corrupção? Cabe a nós mudarmos isso. Tá aí Roberto Cabrini falando conosco ao vivo pela Rádio Educadora FM, o Cabrini com o seu Conexão Repórter todas as quintas-feiras. Cabrini, antes da gente encerrar aqui pela nossa Rádio Educadora FM, você esteve aqui na cidade de Matão, e como foi falar com essas pessoas que também estavam envolvidas, né, no esquema do Oberdan? Olha, em primeiro lugar gostaria de dizer que eu fui extremamente bem recebido, inclusive pelas pessoas com as quais eu tinha que fazer as questões. Sim. Todas elas me trataram com muito respeito e eu acho que todas elas têm muito a acrescentar e eu não tive qualquer tipo de problema, pude conversar com todo mundo, fui muito bem tratado e matéria à parte, eu gostei muito da cidade, achei a cidade fantástica, me surpreendeu, eu não sabia que Matão era tão bacana assim, achei uma cidade realmente fantástica. Então já fica o convite para voltar sempre que puder. Pode voltar aqui para a cidade. Opa, com certeza, vai ser um prazer, porque como eu disse, foi um lugar onde eu me senti muito bem, que depois fui num restaurante, conversei com muitas pessoas e vi muita gente bacana, muita gente muita gente repleta de ideias, muita gente dinâmica, enfim, Matão me impressionou muito. Tá aí, Cabrini, eu quero desde já te agradecer, não é? Nós somos pegos de surpresa, o Roberto Cabrini estava, não é, em sua página na internet, a nossa equipe já contactou logo o Roberto Cabrini e ele gentilmente, né, atendeu um pedido aqui da nossa equipe. Cabrini, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, eu como jornalista também, mas sou bem, né, começando agora a carreira, foi muito bom te entrevistar. Olha, o prazer foi meu, eu comecei numa rádio no interior e acho fantástico saber que existe uma rádio tão pulsante, porque eu vejo no meu início de carreira. E vejo você fazendo um programa aí com tanta categoria, gostaria inclusive de dizer para as pessoas que Sim. quiserem colaborar, que souberam de histórias, que possam acrescentar nesse nosso trabalho, podem procurar o próprio João aí na rádio, que ele pode passar para a gente depois. Enfim, o nosso programa é um programa sempre aberto para a colaboração das pessoas, que elas possam contar a verdade, que elas possam ajudar a criar um país melhor para todos nós. Então tá dado o recado, Cabrini, se alguém tem alguma história para contar ainda a respeito disso, não é, que está ainda repercutindo na cidade, pode entrar em contato conosco aqui da Rádio Educadora FM, que vai ser o maior prazer também nessa mão dupla ajudar aí o Roberto Cabrini a levar para todo esse país. Cabrini, muito obrigado e parabéns pelos seus trabalhos realizados na televisão, e o Brasil agradece. João, eu que agradeço, parabéns você pelo trabalho que você realiza em Matão. E mais uma vez um grande abraço para a população.